apresentar para vocês. Ela representa tudo. Ela é um exemplo de vida, da onde que ela vem, a história que ela conta, sabe? Até me emociona, ela é maravilhosa. Olá pessoal, estamos ao vivo, professor Maicon Roque, iremos aí, né, ficou por final, né, a melhor matéria, que é justamente o quê? Raciocínio lógico matemático. Então, saiu aí o tão esperado, né, edital de Valparaíso de Goiás, na parte de matemática, né, que tem aí para todos os cargos na parte básica, vão ser aí 5 questões, né, 5 questões peso 1. Muitas vezes a pessoa fala, não vou nem estudar, né, essa parte aqui não, porque não vale muita coisa, mas você sabe que uma questão faz muita diferença, beleza? Então, eu trouxe aqui só questões, né, do Instituto Verbena. O Instituto Verbena, o nível de dificuldade das questões, eu posso falar que é um nível, de certa forma, médio, ele não é tão fácil, em alguns casos, mas também não é tão difícil também, nível mediano, e eu tenho certeza absoluta que tem como, sim, a gente pontuar e muitas vezes até gabaritar essa parte de matemática, beleza? Então, para quem não me conhece, professor Maicon Roque, vou deixar até aqui já as minhas redes sociais, né? Então tá aí, ó, raciocínio lógico para o concurso Valparaíso Goiás. Então, o meu Instagram, pessoal, maicon.roriz. Então segue o professor lá, se você tiver qualquer dúvida aí relacionado à matéria, né, ao conteúdo, pode mandar no direct, assim que quando eu tenho tempo, eu respondo aí todo mundo. Belezinha? Então, se vocês com certeza já deve ter visto essa parte do edital, esse é o edital, ele deu até uma enxugada do edital padrão, porque o edital padrão aí do Instituto Verbena, ele vinha funções, ele via PA, PG, veja que ele deu uma contraída e dividiu tanto na parte de lógica proposicional como a parte matemática. Então aqui a gente vai dar uma passeada por intermédio de questões, mas eu não vou apenas chegar e resolver a questão. Eu realmente vou explicar e aí eu posso até fazer aqui um acordo com vocês. Eu tenho uma certeza absoluta. Se você ficar até o final, você vai entender tudo o que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai começar até a perder esse medo, né, de certa forma, da matemática aí, do raciocínio lógico, e você vai até começar a gostar. Faço uma aposta com vocês aí. Beleza? Então, o nosso edital, vamos lá. Até a parte aqui, ó, até a parte 8, então se você pegar aqui, ó, tópico 1, lógica e raciocínio lógico, lógica de argumentação, proposição lógica, proposição simples e composta, operadores lógicos, tabela verdade, tautologia, contradição e contingência, equivalências e negações. Esses 8 primeiros tópicos é só da parte de lógica proposicional. Eu posso te afirmar que entre matemática e a parte de lógica é muito mais simples. Por que ele é muito mais simples? Porque, de certa forma, a gente não precisa de pré-requisitos. É só você realmente entender o que é uma proposição, uma tabela verdade, uma negação, uma equivalência, uma tautologia. Hoje mesmo eu trouxe questões aqui de negação, equivalência e tautologia, por mais que você nunca viu, mas eu vou te explicar e você vai ver o tanto que é simples isso aqui, beleza? Aí começa a parte matemática, a partir do tópico 9, né? O tópico 9, ele fala sobre conjuntos, né? Conjuntos, subconjuntos, operações baixo conjunto, noções de estatística, é só noções, tá? Não vai aprofundar, não é uma estatística aí mais aprofundada, né? É uma estatística básica e hoje eu já trouxe também questões aqui dessa parte de estatística, você vai ver que é tranquilo essa tal de média, moda e mediana. Grandezas proporcionais, né? Razão e proporção, regra de 3, porcentagem, juros simples e compostos. Pessoal, esse é o nosso edital. Eu trouxe aqui questões basicamente de todos os tópicos, né? É claro que de acordo com o tempo aqui, mas a gente vai ter aqui no canal da professora Fabiana Firmino muitas lives aí, né, relacionados a esse edital aí do Instituto Verbena de Valparaíso de Goiás. Beleza? Então, deixa eu me acompanhar aqui o chat para ver quantas pessoas tem por aqui, né? Então tá aqui, ó, Vila Velha, né, Ilza Galini, muito obrigado a todos os professores, Vila Velha. Bom dia, professor, e abençoe a todos, né? Boa tarde, professor, moro em Vila Velha, estou melhorando minhas notas em matemática, treinando com suas aulas, são excelentes, gratidão, muito obrigado aí. Vamos para cima, eu tenho certeza absoluta, por mais que quem não vá fazer esse concurso, mas matemática não muda. Muitas vezes o que muda
é a forma que a banca aborda. Beleza? Vamos começar? Vamos começar? Então, vamos aqui para a tela e vamos começar a fazer questões, só que como eu falei para vocês, o meu papel aqui não é só chegar e resolver. Eu vou, mesmo que você nunca viu nada, eu vou explicar de uma forma que você vai entender tudo. E você ainda vai se perguntar, professor, isso não cai em prova, tá muito fácil. Cai, todas aqui são questões do Instituto Verbena. Vamos lá, primeira questão, Instituto Verbena, Prefeitura aí de Itubiara, né, 2025, né? Então, questão nova, questão desse ano. E o primeiro desafio, pessoal, é a gente, o aluno, ler a questão e identificar dentro do edital qual que é esse tópico, tá? Vamos ler? Vou ler com vocês, ó. Um grupo de 5 trabalhadores concluiu uma tarefa em 30 horas. Quantas horas levaria para um grupo de 6 trabalhadores com o mesmo ritmo de trabalho concluir a mesma tarefa? Pessoal, essa questão, ele está comparando grandezas. Quando eu comparo grandezas, estou falando de regra de 3. Eu vou voltar aqui na parte do seu edital. Olha só, toda a questão eu vou voltar aqui para a gente identificar dentro do edital do que se fala. Aquela questão, ela entra no tópico 12, ó. Regra de 3. Só que se você observar, ele colocou aqui regra de 3, mas ele não falou se é simples ou composta. Então, na verdade, é o quê? Pode ser tanto simples como composta. Então, a regra de 3, ela pode ser aqui dividida, né? Ó, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Belezinha? Então, essa questão trata justamente desse tópico. E aí, se você observar, qual que é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A regra de 3, olha só, vou colocar aqui, eu falei para vocês que é uma aula dentro das questões, tá? Não é só resolver a questão não, tá? A regra de 3, ela aqui pode ser simples ou ela pode ser composta. O que que determina ela ser simples ou ela ser composta? Vou colocar aqui para vocês, ó, simples e composta. O que vai determinar é justamente quantas grandezas eu estou comparando. Se eu estou comparando 2 grandezas, eu estou falando da regra de 3 simples, que é o caso dessa questão. Ele está comparando 2 coisas. Professor, o que é uma grandeza? É algo que pode ser mensurado, certo? Se você pegar aqui, ó, um grupo de 5 trabalhadores, olha só, eu estou mensurando, ó, 5 pessoas. Ele faz uma certa tarefa em 30 horas, eu estou também aqui mensurando as horas. Você concorda comigo que são 2 grandezas, certo? Então essa questão, ela trata de regra de 3 simples porque está comparando 2 grandezas. Só que é o seguinte, depois que você identifica que ela é simples, que ela é uma regra de 3, ela pode ser subdividida aqui, né? Onde ela pode ser diretamente proporcional, ó, direto, ou inversamente proporcional, inverso. Como assim? Veja o seguinte, se eu tenho 2 grandezas que estão no mesmo sentido, tanto para cima como para baixo, é direto. Exemplo, vamos supor que eu sou um construtor de cadeiras. Se eu construo uma cadeira e levo 1 hora, você concorda que se eu manter ali a mesma velocidade, de certa forma, assim, a mesma capacidade de construção, em 2 horas eu vou construir 2 cadeiras, em 3 horas vou construir 3 cadeiras, em 4 horas, 4 cadeiras. O que está acontecendo? Enquanto o tempo está aumentando, o número de cadeiras também está aumentando. Você não concorda que está no mesmo sentido? Então, quando está no mesmo sentido, tanto crescendo como diminuindo, é direto. Agora, quando eu tenho uma grandeza que aumenta e a outra que diminui, elas são o quê? Inversamente proporcional. Exemplo clássico, velocidade. Exemplo, se eu vou daqui a Valparaíso, né? Nosso estúdio fica aqui em Taguatinga, e daqui a Valparaíso dá em média aí 40 quilômetros, né? Se eu vou na velocidade ali, ó, por exemplo, 100 km por hora, né? Vamos supor que eu gasto aí 40 minutos. Se eu aumento a velocidade, ó, o que acontece com o tempo? Diminui. Você concorda que quando envolve velocidade, sempre é inverso, porque se eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Se eu diminuo a velocidade, o tempo para chegar vai aumentar. Pronto. Então,
Direto é quando as grandezas estão no mesmo sentido, ou as duas para cima ou as duas para baixo. Inverso é quando estão em sentidos opostos, ou uma para cima para baixo, ou uma para baixo e outra para cima. Belezinha? Tá. Só que na hora de fazer conta, para ser rápido, identifiquei que é direto, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou fazer o famoso cruz-credo. Identifiquei que é inverso, eu vou multiplicar para frente. Calma que eu vou explicar. Beleza, e a composta? A composta você segura aí. A composta eu vou ensinar o macete para vocês. Bacana? Beleza. Depois que eu fiz essa revisão, vamos para a questão. Olha só, eu tenho aqui, ó, trabalhadores. Quantos? 5. Conclui uma tarefa em quanto tempo, pessoal? Olha só, em 30 horas. Quantas horas levaria para um grupo de 6 trabalhadores com o mesmo ritmo, ou seja, todo mundo robozinho, todo mundo fazendo tudo igual, concluir a mesma tarefa? Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui uma grandeza, quantidade de trabalhadores, e outra grandeza, quantitativo de horas. Duas grandezas é o quê? Regra de 3, simples. Só que agora eu tenho que analisar se é direto ou se é inverso. Como é que eu faço isso? Vamos lá, olha só. E aí eu sempre gosto, quando eu dou as aulas, de mecanizar a resolução. Como assim mecanizar? É você seguir um passo a passo. Identifiquei que é regra de 3. Tá, mas é simples ou composta? Simples. Beleza, mas a simples pode ser direta ou inversa. Tá, eu vou analisar. Como que eu faço essa análise? Da seguinte maneira. Você vai pegar a grandeza que não tem a incógnita. No caso aqui é trabalhadores. Certo? E vai comparar o valor de cima com o de baixo. Olha só. De 5 para 6, você concorda comigo que isso aqui não está aumentando? Ó, 5 foi para 6, aumentou. E agora eu vou comparar esse lado de cá com esse lado de cá, 1 a 1. Como assim? Olha só. Se 5 trabalhadores fazendo uma tarefa gastam 30 horas para terminar, agora eu tenho outra situação. Nessa outra situação, eu aumentei. Agora eu tenho 6 trabalhadores, eu tenho mais gente trabalhando. Pelo fato de eu ter mais gente trabalhando na mesma tarefa, olha só, eu tenho mais pessoas para ajudar para fazer a mesma tarefa. Você concorda comigo que o tempo vai diminuir? Eu tenho mais pessoas trabalhando para fazer a mesma tarefa. Então, ó, de 5 para 6 aumentou, só que se 5 trabalhadores levam 30 horas para fazer uma tarefa, se eu tenho mais gente trabalhando, eu não sei o valor de X, mas eu sei que ele vai ser menor do que o 30. Então você vai observar que uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Pessoal, isso aqui, a gente viu que quando acontece isso aqui é o quê? Isso é inverso. Se é inverso, né, uma grandeza está aumentando, outra diminuindo, eu vou multiplicar para frente, eu não vou multiplicar cruzado. Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar para frente. Por que eu estou multiplicando para frente? Porque é o quê? É inverso. Se fosse direto, eu multiplicaria cruzado. Ah, professor, eu aprendi de outra forma. Pessoal, na matemática existem vários caminhos que chegam na mesma resolução. Só que esse que eu estou explicando para vocês é uma forma de mecanizar. Quando você pegar, você vai identificar e vai fazer sempre da mesma forma que vai dar certo. Beleza? Tá. Bacana. Se eu vou multiplicar para frente, então olha só o que vai acontecer, ó. 5 vai multiplicar por 30, 6 vai multiplicar por x. Só que na hora de multiplicar, sempre eu vou começar, para ficar mais fácil, com quem tem o x, ó. 6 multiplicado por x é igual a 5 multiplicado por 30. Então, vamos lá, ó. Quanto que é 5 vezes 30? 150. O 6 está multiplicando. Quando eu tenho uma equação, que é o caso, eu tenho uma igualdade, se eu quero passar o número para o outro lado, sempre ele tem que passar na operação inversa. Se ele está multiplicando de um lado, ele passa para o outro dividindo. Se ele está dividindo de um lado, passa para o outro multiplicando. Sempre é o inverso. Se ele está aqui somando, passa subtraindo. Se ele tem aqui uma potenciação, passa como radiciação. Então aqui, ó, esse 6 vai passar, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então aqui no final das contas, ó, 150 dividido por 6 dá quanto? 25. 25 o quê? Não era horas que eu queria? Ó? 25 horas, tá? Então aí, ó, nossa resposta, 25 horas,
Gabarito, portanto, aí, ó, alternativa C. E quem é meu aluno aqui da plataforma da Fabi, sabe que C é de careca. C de careca. Beleza? E aí, me fala. Fui muito devagar, eu quis realmente demonstrar para vocês aqui, tá? Então só responde aí, fala comigo, não deixa eu sozinho aqui, tá? Fala aí, professor, se tá bom, se não tá. Ó, fiz bagunça com as ideias na questão 2, misturei a festa do divino com romaria, né? Beleza. Bacana? Vamos seguindo? Olha só, próxima questão. Próxima questão, Instituto Verbena 2025, como eu falei para vocês, todas são do Instituto Verbena. Pessoal, saiu o edital, agora você tem que virar um especialista em qual banca? No Instituto Verbena. O Instituto Verbena. Tem vaga para todo um monte de cargo. E por incrível que pareça, é o primeiro edital que eu vejo de uma prefeitura que o cargo de professor é mais valorizado do que advogado, do que veterinário, né? Então veja realmente que o melhor salário que tem aí no de Valparaíso é o de professor. Quando eu falo isso, é claro, tinha que ser em todos, mas eu falo que essa não é realmente o que acontece nas outras prefeituras por aí. E aí, se você for pegar um comparativo, a carreira de professor de Valparaíso é melhor do que a do DF, do efetivo. Do Valparaíso, se você, claro, você vai ter que ter mestrado, doutorado, né, a parte de doutorado lá, final de carreira é mais de 20 mil reais, né? Então, realmente aí é um concurso bom. Então, se você vai realmente querer ser efetivo, essa é a sua oportunidade. Belezinha? Vamos lá? Questão 2. A etapa de assentamento de tijolos, em uma obra precisa de 12 dias. Então, vamos botar aqui, ó. Vou botar as grandezas, olha só. Dias, ó. Vou ler tudo primeiro, né, ó. 12 dias para a conclusão se feita com uma equipe de 4 pessoas. A obra está atrasada e precisa ser finalizada em 8 dias. Adotando a mesma eficiência, ou seja, todo mundo trabalhando igualzinho, igual robozinho, quantas pessoas na equipe são necessárias para executar a etapa de assentamento de tijolos e entregar a obra no prazo necessário? Pessoal, de novo, só tenho 2 grandezas. Olha só, eu tenho aqui quantitativo de dias e aqui o quantitativo de pessoas trabalhando. Olha só, pessoas, ó. Eu tenho aqui, ó. Precisa de 12 dias para a conclusão se feita com uma equipe de 4 pessoas. A obra está atrasada e precisa ser finalizada em 8 dias, né? Então, olha só, se você pegar aqui, eu tenho quantitativo de dias e quantitativo de pessoas. Se eu tenho aqui grandezas, estou falando de regra de 3 simples, né? Ou razão em proporção, mas nesse caso aqui ele está comparando grandezas. Então, veja que aqui, se eu estou comparando duas, é de novo simples. Então, aqui eu vou analisar se é o quê? Direto ou inverso, tá? Primeiro eu achei que é simples, que tem só 2 grandezas. Então, vamos fazer aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui? Lembra lá da mecanização? Eu vou pegar a grandeza que não tem o X. Então, olha só, de 12 para 8, isso aqui está diminuindo, está ficando menor. De 12 para 8 ficou menor. E aí eu vou comparar, olha só. Se 4 pessoas, eles fazem o assentamento desses tijolos em 12 dias, só que agora eu quero terminar mais rápido a mesma obra. Se eu quero terminar a mesma obra mais rápido, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que contratar mais pessoas. Então, o número de pessoas vai aumentar. Então, ó, uma grandeza está diminuindo, que é dias, e o quantitativo de pessoas que eu vou contratar vai ter que ser maior para cumprir nesse prazo. Pessoal, se as grandezas estão inversas, é o que isso aí? Ou, se as grandezas estão opostas aqui, isso aqui é o que, ó? Inversamente proporcional, ó. Inversamente. Se é inversamente, eu multiplico para frente. Então, é o que eu vou fazer aqui, olha só. 12 multiplica por 4, 8 por x. Certinho? Então, vai ficar como isso aqui, ó. Vai ficar 8 multiplicado por x, que é igual a 12 multiplicado por 4. O 8 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? A operação inversa. Professor, eu posso multiplicar o de cima e depois dividir por de baixo? Posso. Como é um número pequeno, eu até posso multiplicar. Mas quando eu pego aqui umas contas maiores, geralmente é importante você aprender a simplificar, tá? Saber múltiplos divisores. Só que esse caso aqui é simples, ó. 12 vezes 4 dá quanto? Ó, 48. O 8 aqui embaixo, 48 dividido por 8 dá quanto? 6. 6 o que eu quero? 6
pessoas, certinho? Então aqui, neste caso aqui, gabarito, aí preste atenção. Quando você acha a resposta, você fica emocionado de já marcar. Pessoal, volta no final da questão e veja realmente o que ele quer. Olha o que ele fala aqui, ó. Quantas pessoas da equipe são necessárias para executar a etapa de aceitamento para entregar nesse novo prazo? Exemplo, inicialmente era 4, agora para entregar nesse prazo realmente é o 6. Por que eu estou falando? Ele poderia perguntar assim, quantas pessoas a mais eu preciso contratar para agora eu conseguir efetuar no prazo? Você concorda que mudou? Porque era 4, se eu fosse contratar seriam 2, se tivesse a resposta 2 lá e se tivesse esse comando. Tem que tomar muito cuidado, beleza? Vamos lá, próxima questãozinha, questão de número 3, questão essa, né, de 2025, Instituto Verbena, onde fala assim, uma empresa de logística conta com uma frota de 3 caminhões. Vou botar aqui, ó, quantitativo de caminhão, quantos, ó? 3, que conseguem transportar 80 toneladas, ó, 80 toneladas de mercadoria em 4 dias de trabalho, ó. 4 dias. Opa! Diferente das duas questões anteriores, lá eu só tinha 2 grandezas comparando. Aqui já apareceu 3. Vamos continuar? Qual o número de dias necessários, não sei, X, para que 5 caminhões transportem 200 toneladas de mercadoria, mantendo-se a taxa de trabalho, a mesma eficiência. Pessoal, se você observar, agora eu tenho 3 grandezas. Agora é composta. Não é mais simples, é composta. A gente aprende várias maneiras de fazer. Geralmente na escola a gente aprende pegando uma e ficar, aqui tem a incógnita e ficar comparando uma com a outra, como se fosse várias simples, né? Só que quando a gente faz concurso, a gente tem que otimizar o tempo. Por isso que eu uso muito a palavra mecanização. O que é mecanização? Eu acredito que aqui quem não vai fazer para matemática não tem interesse nenhum, de certa forma, aprofundar. Ninguém aqui, se o cara não fez faculdade de matemática, ele não quer ser matemático, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está aqui nessa função de ser professor de concurso, que é muito diferente, assim, que é bancas diferentes e tudo, a gente, de certa forma, de tanto resolver questões, né, das bancas, a gente vai vendo formas mais fáceis do aluno fazer a questão. E aí é onde nasce os famosos macetes. E aí eu vou ensinar aqui para vocês agora o seguinte, toda vez que você se deparar com uma questão de regra de 3 composta, não precisa ficar preocupado. Você vai utilizar um macete. Existem vários macetes. Existem vários. Só que esse que eu vou ensinar para vocês, na minha opinião, é o melhor. O melhor porque é o seguinte, existe um macete muito famoso de regra de 3 composta quando você vai trabalhar com aqueles como se fosse produtividade. Só que o grande problema é que quando, de certa forma, o produto fica no meio, o pessoal fica meio que tem dúvidas. Então, eu ensinava esse há muito tempo atrás, só que depois que eu vi que, de certa forma, as pessoas tinham dúvida nisso, e de certa forma eu adaptei para esse aqui que fica bem mais tranquilo, tá? Então vamos lá, olha só. Se eu estou comparando mais de 2 grandezas, eu já sei que é composta. Então, se é composta, já vai lembrar do macete. E esse macete, a gente vai seguir um passo a passo, ó, passo a passo. Então vamos ver se vocês estão afiados em português. Passo a passo, tem crase? Não. Diante de palavras repetidas não tem crase, né? Professor, por que você falou isso? Sei lá, lembrei aqui na hora. Pessoal, esse passo a passo, ele vai ser composto em 3 passos. Identifiquei que é composta, vou usar sempre isso aqui. A primeira coisa que eu vou lembrar, que eu vou fazer, né, o primeiro passo, eu vou identificar o objetivo. Também aqui eu posso falar sobre o produto final. Como assim produto final? Você concorda comigo que quando eu tenho uma regra de 3 composta, são várias grandezas, só que existem grandezas que fazem parte do processo e existe aquela grandeza que é o produto final, o produto acabado. Vou te dar um exemplo. Quando você vai construir um carro, eu pego roda do carro,
o vidro, o estofamento. Você concorda comigo que todas essas peças faz parte do processo para montar o carro? Mas o grande objetivo de uma fábrica de carro é fabricar o carro. Só que existem coisas que ficam no processo, certo? Então esse produto final é essa ideia. Porque existe o produto que faz parte do processo e existe o produto final, o produto acabado. Beleza? Então a primeira coisa é identificar o objetivo, produto final. Beleza, calma que eu vou explicar dentro da questão. O segundo passo, identificado qual que é a grandeza que é o objetivo ou produto final, a questão fica fácil, fica mecânico. Por quê? Porque aí você vai inverter o valor, né, os valores, né, o valor do objetivo. Calma que eu vou explicar isso aqui. E o último passo, você vai multiplicar o valor de cima, tá? Deixa eu só atender um celular aqui ao vivo. Fala, Jó, você tá ao vivo aqui na live? Eu tô aqui na live da professora Fabiana, e aí daqui a pouco aí a gente vai almoçar, belezinha? Então falou, valeu. Então, pessoal, ao vivo é isso aí, né? A gente tem o telefone ao vivo aqui, ó. Multiplicar o valor de cima e igualar a multiplicação do valor de baixo. Pessoal, nesse primeiro momento eu só estou colocando para que você possa anotar, tá? Porque depois eu não vou botar isso não, eu vou botar só símbolos. Vamos para a questão? Vamos lá. Uma empresa de logística conta com uma frota de 3 caminhões que consegue transportar 80 toneladas de mercadoria em 4 dias de trabalho. Qual o número de dias necessários para que 5 caminhões transportem 200 toneladas de mercadoria mantendo essa taxa de trabalho? Vamos lá, eu quero saber entre a grandeza quantitativo de caminhão, quantitativo de toneladas e quantitativo de dias, qual que é a principal, qual que é o objetivo, qual que é o produto final? É só você ver o seguinte, não é uma empresa de logística? Dentre essas 3 grandezas aí, o grande objetivo dessa empresa de logística é fazer essas entregas. E essas entregas, ela está aqui representado como toneladas. Você concorda comigo que o caminhão não é o fim de uma empresa logística? Ele faz parte do processo. Se eu tenho mais caminhões ali, eu consigo transportar mais. Se eu trabalho mais ou menos dias, isso aqui vai impactar na entrega. Mas você concorda comigo que entre caminhão, toneladas e dias, para essa empresa de logística, a grandeza mais importante, o produto final, que é o resultante, que é o objetivo dessa empresa, é a entrega que está aqui com a grandeza de toneladas, certo? E aí tem um macetezinho também, que geralmente o objetivo sempre ele é antecedido de um verbo, ou uma locução verbal. Olha o que ele fala aqui, ó. Transportam o quê, ó? 200 toneladas. Beleza? Então, olha só como é que fica fácil agora. Se eu identifiquei qual que é o objetivo, o produto final, eu fiz o checklist aqui, identifiquei. Qual que é o segundo passo? Não é inverter o valor? Aí preste atenção, qual que é o erro comum dos alunos? Achar que o objetivo sempre está onde está a incógnita. Pode até estar, mas não necessariamente, como é o caso dessa questão. O objetivo é o quê? Entregar lá por meio de toneladas. Então, quando ele fala em inverter o valor do objetivo, é pegar o valor de cima, jogar para baixo e o de baixo para cima. Somente o do objetivo. Belezinha? Então, na prática, fica assim, ó. 3 e 5 muda? Não. 3 caminhão 5 não muda porque não é o objetivo. O que vai mudar é esse aqui, ó. 200 foi para cima, 80 veio para baixo, 4 manteve e o X manteve, porque eu só vou inverter o do objetivo. E aí, qual que é o terceiro e último passo aqui no nosso checklist? Multiplicar os valores de cima. Quando eu falo multiplicar, é pegar, ó, 3 multiplicado por 200 multiplicado por 4, ó, multiplicar os valores de cima e igualar a multiplicação dos valores de baixo. Então, preste atenção, ó, eu vou multiplicar esse pessoal em linha reta e multiplicar esse pessoal em linha reta. É isso aqui, ó, multiplicar os valores de cima e igualar com a multiplicação de baixo. E aí, a gente já até viu isso no simples, sempre quando aqui, ó, como o x está na multiplicação de baixo, eu vou começar com ele. Por que que eu sempre começo com o x? Já para ele ficar do lado esquerdo, no primeiro termo da equação. Então, ficaria assim, ó, 5 multiplicado por 80
multiplicado por x, ó, tá? 5 vezes 80 vezes x, que é igual 3 vezes 200 vezes 4, tá? E aí, ó, o objetivo não é achar o x? Não vou nem falar o objetivo para você não confundir, ó. O que eu tenho que achar na questão é o x. Então, eu vou isolar o x. E para que eu possa isolar o x, essa galera que está multiplicando vai passar para o outro lado o quê, pessoal? Dividindo, ó. 3 multiplicado por 200 multiplicado por 4, e aqui, ó, 5 multiplicado por 80. Aí, nesse caso aqui, que eu acho interessante, se você não sabe, tem que aprender a simplificar. Aqui tá até tranquilo, eu posso pegar, ó, 3 multiplicado por 200 dá 600, vezes 4, 2.400. Só que poderia ser um número maior. Mas preste atenção que olha como é fácil para a gente simplificar. Você concorda comigo que o 200 dividido por 80, olha só para pegar aqui, ó, 200 e aqui embaixo tem 80. Você concorda comigo que isso aqui poderia ser representado assim, ó, se você pegar aqui, ó, 2 multiplicado por 100, que dá 200, 8 multiplicado por 10, não é? Só que se você fosse pegar, eu só estou demonstrando, é assim que se faz não, só para você ver a lógica. Você não concorda que esse 100 aqui, ele é 10 vezes 10, ó, 10 vezes 10. E aqui eu tenho 8 vezes 10. O que eu quero mostrar para vocês, que quando ó, eu pego aqui, ó, esse 10 dividido por 10 dá 1, é justamente o que eu faço aqui, ó, quando eu corto esse 0 com esse 0, é como se eu estivesse cortando um 10 lá de cima com um 10 lá de baixo. Então toda vez que estiver multiplicando, tiver 0 e 0, pode cortar. Se tiver 2 0 em cima e 2 0 embaixo, pode cortar os dois. Beleza? E aí olha o que sobrou aqui, ó. Eu posso pegar, fazer de várias formas, mas eu tenho aqui, ó, o 8 e tenho o 4. Pessoal, quanto que é 8 dividido por 4? 2. Só que o 2 vai ficar na parte de baixo, porque o 8 é maior. Belezinha? E aí, olha só, ficou 3 vezes 20, poderia ainda simplificar mais ainda, só que olha só que interessante, ó, quanto que é 5 vezes 2, ó? Estou fazendo passo a passo, tá? Poderia fazer mais rápido, mas é só realmente para entender. Se eu multiplicar 5 vezes 2, dá 10, pessoal. A coisa mais fácil que tem é dividir por 10 ou múltiplo de 10. Então, quando ele pega aqui, ó, 3 vezes 20 dá 60, 5 vezes 2 dá 10. Poderia ter cortado? Poderia, mas ó, cortei. Isso aqui dá 6. 6 o quê? 6 dias. Belezinha? Vamos lá? Qual que é o nosso gabarito aí, ó? Alternativa A. Claro que eu fiz passo a passo, poderia fazer mais rápido isso aqui. Só que eu estou demonstrando para vocês que existem caminhos mais fáceis para acertar a questão, tá? Vamos para a próxima questão? Questão de número 4, questão 2025, Instituto Verbena. Veja que eu não estou inventando moda, estou fazendo questões do seu concurso. Só que essa questão aqui, ela, ó, ela é para professor de matemática. Só que a gente vai usar o macete que a gente aprendeu agora, tá? 2 pintores, então vamos botar lá, ó. Pintores, ó. 2 pintores trabalham no mesmo ritmo, sendo capazes de pintar juntos em 4 horas, olha só, 4 horas, 10 metros quadrados de parede e 8 metros quadrados de teto. Aí, aqui, ó. Parede, teto. 10 metros quadrados, vou botar até aqui, ó. Parede aqui, ó, a unidade de medida metros quadrados, teto também, metros quadrados, ó. 10 e 8. Um terceiro pintor que trabalha 2 vezes mais rápido, ó. Veja que já está diferente das outras questões, é para professor de matemática, tem que dar um pouquinho de complicação. Se ele trabalha 2 vezes mais rápido, você concorda comigo que ele vale por 2 pessoas. Olha só. 2 pintores iniciais trabalham no mesmo ritmo, os 2 trabalham no mesmo ritmo. Só que esse terceiro cara, ele é 2 vezes mais rápido. Então ele sozinho, você não concorda comigo que equivale a 2 pessoas? E isso é interessante, por quê? Porque quando ele fala assim, ó, esse cara vai juntar a equipe. Aí ele fala assim, ó, quantos metros quadrados de parede e teto os 3 pintores pintarão? Se eu venho aqui e coloco 3... eu estou falando que aqueles 3 ali trabalham no mesmo ritmo dos 2 ali. E não é verdade. Porque esse cara que entrou, que é o terceiro, ele trabalha 2 vezes mais rápido. Então ele equivale em relação aos outros 2 como se fosse ele sozinho equivale aos outros 2 que estavam lá.
Então você concorda comigo que aqui, ó, eu tenho que colocar como se fosse 4 pintores, porque aqui eu tenho eficiência. Porque esse cara que entrou, ele é 2 vezes mais rápido que o outro, então ele equivale a 2 pessoas. Então se eu botar o 3, tá errado. Beleza? Veja que ele deu um nível de dificuldade. E aí ele fala assim, ó, quantos metros quadrados de parede e teto os 3 pintaram juntos em 5 horas de trabalho? Aqui também está outra complicação. Por que outra complicação? Ele não falou para mim que para pintar a parede gasta mais ou menos tempo do que o teto. Se ele não falou, a gente sempre vai partir do pressuposto que é a mesma coisa. Então, como eu parto do pressuposto que é a mesma coisa, é como se eu pudesse somar. Eu vou pintar 10 metros quadrados de parede com 8 metros quadrados de teto. Então, na verdade, eu vou colocar isso aqui da seguinte forma. Ó. Eu vou botar assim, ó, pintura, independentemente, ele não falou diferença, em metros quadrados de parede e teto. Porque aqui, como ele não colocou uma relação, vale a mesma coisa. Então, quando ele fala assim, ó, 10 de parede e 8 de teto, é como se eu estivesse somando 10 mais 8. Então, nessa primeira situação, eles pintam 18 metros quadrados. Então, aqui, ó, 18 metros quadrados. E aí, eu vou achar o outro aqui. Calma. Vamos lá. Primeiro, você vê que eu tive todo um rolê para adaptar ali de acordo com o que ele foi colocando, tá? Só que eu vou usar o nosso macete. E o macete, agora, eu não vou ficar passinho, passo a passo, não. Eu já vou ser, como a gente já viu, olha só, vou colocar em 3 passos. O primeiro passo é identificar o objetivo. Então, eu já não escrevi identificar o objetivo do final. Já estou sendo mais objetivo. Depois que eu identifico o objetivo, esse símbolo aqui significa o quê? Eu vou inverter os valores do objetivo. E por último, eu vou multiplicar em linha reta os valores de cima e igualar a multiplicação em linha reta os valores de baixo. Pessoal, esse é o macete. Eu tenho certeza, se tu fizer 5 questões de regra 3 composta usando esse macete, tu não vai nem colocar mais aqui do lado, já vai ser de cabeça. Objetivo, inverte, multiplica. Beleza? Vamos lá. Vamos adentrar na questão. Esses pintores, eu tenho 3 grandezas. Quantitativo de pintores, quantitativo de horas. Qual que é o grande objetivo desses pintores? É pintar a parede. E essa parede está aí representada em metros quadrados. Então você concorda comigo que o objetivo é esse aqui, ó. Pintar a pintura das paredes e do teto em metros quadrados. Então veja que eu fazendo meu checklist, olha só, identifiquei o objetivo, que é a pintura lá. Qual que é o segundo passo, pessoal? O segundo passo é inverter, ó. É inverter quem? Quem é o objetivo, somente essas grandezas, ó. Esse vem para baixo e esse vem para cima. Por acaso o X está ali no meio, mas na questão anterior não estava. Não confunda o objetivo dentre as grandezas com o X da questão. Não necessariamente o objetivo vai estar onde está o X. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Agora é mecanização. Pintura não muda nada. O 2 fica em cima, o 4 fica embaixo. Horas não muda nada, porque ele não é objetivo, fica 4 e 5. Agora a pintura, como ele é objetivo, ele muda. Então olha só, X foi para cima, 18 veio para baixo. Beleza? E aí qual que é o terceiro? Né? Então aqui, ó. Eu fiz esse aqui, né? Agora o terceiro e último passo é o quê? Multiplicar em linha reta os valores de cima, ó. Esse multiplica por esse, que multiplica por esse por esse, por esse. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou pegar esses multiplicar em cima e igualar com o de baixo. Olha que coisa boa. O X já está lá em cima. Então eu começo por ele. Então vai ficar assim, ó. 2 multiplicado por 4 multiplicado por X. Eu não tenho que igualar com o de baixo? É igual 4 multiplicado por 5 multiplicado por 18. Então veja, esse X eu vou isolar. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 5 vezes 18. Esse 2 vezes 4, eles estão multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. Ó. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 4. E agora, posso fazer do jeito que eu quiser, da forma da habilidade que eu tenho. Esse 4 eu corto com 4. Por quê? Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Então, mudou nada, tá? E 18 dividido por 2 dá 9. Então, sobrou para mim 5 vezes 9. Que dá quanto, pessoal? 45.
Só que aqui não é 45 metros quadrados, ó, 45 metros quadrados. Só que eu já sei. Professor, as alternativas, ele está falando tanto de parede como de teto. E você achou só 45. Na verdade, eu facilitei as contas. Pega e soma para ver qual que dá 45. 35 com 30 dá 65. Já não é. 30 com 25 dá 55. 25 com 20 dá 45. 20 com 15 não dá 45. Então aqui eu já acho, né, a minha resposta correta é a alternativa C. Porque vai ser 25 metros quadrados de parede e 20 metros quadrados de teto. Porque somando 25 com 20 dá os 45. Só que se você realmente quiser achar, era só manter a proporção, ó. Tá vendo que, ó, inicialmente não era 10 metros de parede e 8 de teto? Então você ia fazer o quê? Se 10 metros é de parede, né? Então dentro dos 45 eu fazendo a proporção, eu vou achar quanto? 25 aqui e vou achar 20 aqui também, tá? Só para você ter uma ideia, de 10 para 25 é como se você estivesse multiplicando por 2,5. E de 8 para 20 é como se eu estivesse multiplicando também por 2,5. Eu estou mantendo ali a proporção. Beleza? Gabarito, alternativa C. Bacana? Vamos seguindo? Mas antes de seguir, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Só estou falando. Então, temos 31 pessoas aí. Vamos ver aqui. Boa tarde, professor. Professora Aranício, boa tarde. Assim, legal, gostei desse início de valorização. Sim, sim. Tá falando lá quando eu falei que os maiores salários da prefeitura de São Edital é de professor, certo? Vamos lá. Questão 5, já muda o assunto, tá? Agora, a gente está falando lá justamente de proporcionalidade. Vou ler a questão, olha o que ele falou. Uma mãe quer dividir 42 balinhas de forma diretamente proporcional às idades de seus 4 filhos. Se as crianças têm, respectivamente, 8, 6, 4 e 3 anos, quantas balinhas recebeu o filho mais velho? Pessoal, vamos só identificar dentro do nosso edital onde que está essa parte aí. Pessoal, esse tópico aí, ele está aqui, ó. Grandezas proporcionais, ó, razão e proporção, certo? Então, essa parte está justamente ali. E aqui, eu tenho outro macete para vocês. Que você vai olhar para uma questão dessa, você vai achar essa questão ridícula de fácil. Veja só. Uma mãe quer dividir 42 balinhas, eu vou pegar aqui, ó. Só que essa mãe, ela tem 4 filhos. Vou botar aqui, ó, ele não deu o nome dos filhos, vou dar, ó. Eu tenho o filho A, filho B, filho C e filho D, certo? Só que ela quer dividir, ela não quer dividir igualmente. Se ela tem 42 balinhas, se ela fosse dividir entre os 4, ia dar até balinha quebrada aí, né? Ia dar aí 10,5 balinhas para cada. Só que ela não quer isso. Ela quer dividir diretamente proporcional às idades dos filhos. Olha só. Vou seguir a sequência aqui, ó. Um tem 8 anos, um tem 6, um tem 4 e o outro tem 3. Pessoal, quando eu vou dividir algo diretamente proporcional às idades, lembra lá das grandezas diretas? Direta é quando estão no mesmo sentido. Ó, uma cresce, outra cresce. Inversa é quando estão em sentido oposto. Certinho? O que eu quero falar para vocês? Que quando você vai dividir algo diretamente proporcional, no caso aqui ele dividiu pela idade, quem tem a maior idade vai ganhar mais balinha. Quem tem a menor idade vai ganhar menos balinha. Então o cara que vai ganhar mais balinha é o cara que tem 8 anos de idade. É isso que ele está falando, certo? Se fosse essa divisão inversa, seria o contrário. Se a questão, no lugar de falasse direto, falasse inverso, o cara que tem a maior idade ia ganhar menos. E o cara que tem a menor idade ia ganhar mais. Essa é a ideia de direto e de inverso. Beleza. De novo, existe um monte de forma de fazer isso aqui. Botando razão, proporção, não sei o quê. Esquece tudo que você aprendeu por aí. E você vai fazer o seguinte. Olha só. O filho A mais o filho B mais o filho C mais o filho D, os 4 juntos vão receber 42 balinhas da sua mãe. Certo? Então, como é que você vai fazer isso aqui, ó? Você vai vir aqui, olha como é que é fácil isso aqui. Se é direto,
você vai colocar um Pzinho aqui na frente. Professor, por que Pzinho? Pzinho de proporcionalidade, mas você põe o que você quiser, põe X, põe o que quiser. Se é direto, você vai somar. O que é esse Pzinho? É como se fosse assim, do total que eu tenho, 8 partes vai para o A, 6 partes do total vai para o B, 4 partes do total vai para o C e 3 partes vai para o D. Eu vou somar, ó, 8 mais 6, 14, com 4, 18, com 3, 21. Olha só, 21 partes. Então, veja o seguinte, ó, se eu somei, ó, quando eu somo isso aqui, como eu botei o pezinho, não ficou 21 partes, que é igual a quanto? Ó? 42. O 21 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Pessoal, quanto que é 42 dividido por 21? 2. É porque esse P é a proporcionalidade. Então, veja o seguinte, ó, onde tem P, eu vou botar o 2. Então, veja só como é que fica fácil isso aqui, ó. Vamos lá. Quanto que é 8? O P é 2. 8 vezes 2, ó. 16. O B vai receber, ó, 6 vezes 2, 12. O C, 4 vezes 2, 8. O D, 3 vezes 2, 6. Soma isso aqui para você ver. 16 com 12, 28. 28 com 8, 36. 36 com 6, 42. A questão quer saber quantas balinhas recebeu o filho mais velho. Pessoal, o filho mais velho recebeu 16 balinhas. Gabarito, alternativa A. Professor, mas o que seria esse 21 partes? Seria isso aqui, ó. Eu tenho o todo e dividi em 21 partes, certo? E esse todo é 42. Então, o que ia acontecer aqui? Se eu dividisse em 21 partes, cada parte desse aqui, eu tenho 2 balinhas. 2 balinhas, 21 vezes 42. O cara que tem 8 anos, o que ia acontecer aqui, ó, 8 anos de idade? Ele teria 8P. Então, na verdade, o que ia acontecer? 8 partes. Quando ele pegasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, ele ia pegar essas 8 partes, 8 vezes 2 dá quanto? 16. Beleza? Professor, se cair qualquer divisão proporcional diretamente, faz desse jeito? Existe outra forma? Existe, mas você vai fazer desse jeito, porque esse jeito é mais fácil. Belezinha? Vamos à próxima questão? Acho que é no mesmo sentido. Olha só o que ele fala aqui, na mesma forma. A herança deixada por um pai exigia que sua fortuna fosse dividida de maneira proporcional às idades dos seus 3 herdeiros. Sabendo que, no momento da divisão, os herdeiros estavam com 12, 15 e 18 anos de idade, qual percentual da fortuna foi deixada ao filho mais velho? Pessoal, a mesma coisa. A única diferença dessa questão é que ele não falou qual que era a fortuna, e é aqui, dentro da divisão, eu tenho que trabalhar com porcentagem. Por quê? O total da fortuna é 100%. Desse 100%, um filho vai ficar com a porcentagem, o outro com o outro e o outro com o outro. Só que veja o seguinte, professor, ele não falou a palavra diretamente proporcional. Ele falou assim, ó, dividida de maneira proporcional. Pega o macete aqui. Se ele fala maneira proporcional, proporcionalmente, é direto. Só vai ser inverso se ele falar inversamente. Beleza? Quando ele fala dividida de maneira proporcional, é direto. Então veja que aqui eu tenho um filho A, filho B e filho C. Porque ele não falou o nome dos filhos, então estou chamando de A, B e C. Qual que é a idade desses filhos? Ó, um tem 12, outro tem 15 e o outro tem 18. Então veja que ele falou que vai ser dividido de maneira proporcional às idades. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o cara que tem a maior idade vai ganhar mais dinheiro, proporcional à idade dele. É isso que ele está falando, certo? Beleza. Só que, o que acontece aqui? O filho A mais o filho B mais o filho C, eles vão receber uma herança. Só que a questão não me falou qual o valor da herança. Diferente da questão anterior, que ele falou o total de balinhas. Só que aqui, toda vez que ele não me fala nada, eu posso botar o valor que eu quiser para facilitar a conta. Porque é o 100%. Então, para facilitar a conta, quando ele não fala nada, eu vou colocar um 100. Porque trabalhar em cima do 100 é mais fácil. Porque o 100 eu já consigo trabalhar com a porcentagem.
Beleza? Então vamos lá, olha só. O filho A vai receber 12 partes do total aí da herança. O filho B, 15 partes, lembra que tem que botar o pezinho? E o filho C, 18 partes. Pessoal, estou fazendo a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui agora? Vou somar. É a tal da mecanização. Olha aqui, ó. A mesma coisa, estou fazendo a mesma coisa. Esse é o objetivo da matemática. Você tem que ver como é que faz, e aí você fala, opa, se eu conseguir identificar uma questão, eu vou fazer sempre assim, é isso. Você vai fazer sempre do mesmo jeito. Você vai trabalhar um raciocínio de resolver todas as questões. Vamos somar? 12 com 15 dá 27, 27 com 18 dá quanto? 45. Então, ó, o total dessa soma, então se eu pegar aqui, preste atenção, se eu somar isso aqui, vai dar 45 partes, que é igual a esse 100. Professor, de onde que vem esse 100, pelo amor de Deus? Eu coloquei. Pode ser 1000? Pode botar o que você quiser, tá? Só que trabalhar com 100 é mais fácil, porque você já está em porcentagem. Bacana? Então, o 45 está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? E aí, ó, deixa do jeito que tá. Não mexa. Por quê? Porque ali, o P é sempre 45. Se eu for dividir, vai dar ainda número quebrado. Posso até simplificar, mas não precisa simplificar agora. Porque, veja o seguinte, o valor de P eu já achei, ó, é 100 sobre 45. Aí eu vou analisar dentro da questão o que ele quer. Olha o que ele quer. Qual o percentual da fortuna deixado para o filho mais velho? Pessoal, quem é o filho mais velho? Não é o C aqui, ó? Não é o Carlinhos? Quem é Carlos? Não sei, é o C. Pessoal, esse filho mais velho, ele não vai receber 18 partes? Só que no lugar desse P, o P não vale 100 sobre 45? Então aqui, ó, 18, 100 sobre 45. Professor, pelo amor de Deus, onde que veio isso? Isso é o P, certo? Então veja que o C, que vai caber. Por que eu estou calculando o C? Porque ele quer o mais velho. Não vou calcular os outros. O C é 18 multiplicado por 100 dividido por 45. Aí vem matemáticazinha básica. Posso pegar o 18 e multiplicar por 100? Posso. Mas eu posso simplificar. Fica a seu critério. Você faz o que você quiser. Olha lá, quando não tem nada aqui é 1. Então veja o seguinte, ó. Você concorda comigo que o 18 é múltiplo de 9? Olha só. O 18 não é a mesma coisa que 9 vezes 2? O 45 também é múltiplo de 9. Olha só, o 45 não é a mesma coisa de 9 vezes 5? Então você concorda comigo que eu posso pegar esse 18 e dividir por 9, só que você faz em cima, você tem que fazer embaixo, para não mudar a nossa razão. Quanto que é 18 dividido por 9? 2. Quanto que é 45 dividido por 9? 5. Olha o que sobrou para mim lá em cima. 2 vezes 100 dividido por 5. Professor, posso pegar 100 dividido por 5? Posso. 100 dividido por 5 dá quanto? 20. Sobrou 2 vezes 20, que dá quanto? 40. Pessoal, então esse aqui, ó, seria 40 para esse filho. 40 do total de 100, isso aqui, ó, esse 40, por que eu coloquei o 100 como referência? Porque o 100 já é de porcentagem. Quando eu falo porcento, olha só, o denominador é 100. Então, veja que 40 em relação ao 100, isso aqui corresponde quantos por cento da herança? 40%. Então, o filho mais velho vai receber quantos por cento aí? 40%. Então, veja que foi uma questão que a gente até trabalhou com porcentagem aqui agora também. Beleza? Vamos seguindo? Vamos aí para mais uma questão. Questão aí de 2024. E a questão fala assim, ó. Em um dia chuvoso, registrou-se a ausência de 10% dos meninos e 20% das meninas de uma escola. Sabendo que a quantidade de meninas é o triplo da quantidade de meninos, olha só a palavrinha, ó. A porcentagem que representa o total de faltosos nesse dia é de quanto? Vamos lá, Instituto Verbena 2024. Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui? Vamos voltar no nosso edital? Pessoal, o nosso guia, o nosso mapa é nosso edital. Pessoal, onde está falando isso aqui? Ó? Eu já até trabalhei um pouquinho disso aqui, ó. Porcentagem. Você concorda que aqui a gente vai brincando, vai passeando dentro do nosso edital? E aí resolvendo questões do Instituto Verbena. Pessoal, quem está nos assistindo aí? Fala para mim nos comentários aí. Você está gostando da aula? Você está entendendo?
Interage com o professor, fala assim, professor, top, tô gostando, fala aí. Olha lá, Irinei Silva, amei esta aula, Irinei. Muito obrigado, então é sinal que você está gostando. Vamos lá, pessoal, vamos interagir, vamos ver, para ver se realmente o pessoal está gostando. Olha só, aqui na descrição, a gente tem um grupo, entra lá, entra dentro do grupo aí, esse grupo ele é específico para quem vai fazer o concurso de Valparaíso de Goiás. Então, de certa forma, se você está se identificando aqui com a didática do professor aqui de matemática, raciocínio lógico, a gente vai ofertar para vocês aí, né? Vai ter um curso também, vai ter aula gratuita também, mas se você quiser aprofundar mais, realmente pegar todas as aulas, vai ter aí o curso completo e vai ter também cursos aí. Ah, professor, eu quero só o de matemática. Vai ter também, pelo menos só o de matemática, porque o de matemática tem outros cargos também, tá? Então, se você tiver interesse, entra no grupo aí, tanto para adquirir o curso completo, que a gente vai ofertar durante a semana, como o de matemática. Beleza? Vamos lá, professora Alciene Luz, difícil. Mas vamos lá, vamos trabalhar isso aí para ficar fácil. Vamos lá, olha só. Questão 7, questão que fala assim, né? Um dia chuvoso, já deu uma lida já. Pessoal, você concorda comigo que ele não falou quantos alunos tem na escola? Lembra o que eu falei para vocês? Quando ele não fala quantitativo, eu posso colocar o que eu quiser. E nesse de colocar o que eu quiser, como ele está trabalhando aqui com porcentagem, é mais fácil eu trabalhar com algo que tem um número 100. Vamos destrinchar isso aqui? Olha só, registrou-se a ausência de 10% dos meninos e 20% das meninas, mas não sei quantos meninos e meninas tem. Só que um dado importante, ele falou que meninas é o triplo de meninos. Opa, olha só, meninas, meninos. Lembra desse símbolo aí? Esse símbolo aqui, ó, é de meninas e esse aqui é de meninos. Bacana? Só que veja o seguinte, eu tenho 3 vezes meninas do que meninos. Então, se aqui fosse x, aqui seria 3x, certo? Só que para que dificultar se eu posso facilitar? Se eu falar que aqui são 100 meninos, você concorda que aqui serão 300 o triplo? Mas, professor, por que você botou o 100? Porque eu falei para vocês que quando a questão não me fala, é mais fácil eu trabalhar com o número 100. Então, se meninas é o triplo de meninos, então se eu tenho 100 meninos, eu vou ter 300 meninas. Agora eu tenho um valor para eu tirar uma conclusão. Mas, de certa forma, é um valor fictício. Mas não importa, porque ele está trabalhando com porcentagem. Belezinha? Então, vamos lá. Agora eu coloquei uns valores proporcionais que ele me falou. Agora eu consigo trabalhar. Quando ele fala assim, ó, eu vou botar aqui, ó, ausência, ó, ausência, certo? Você concorda comigo que isso que eu fiz aqui, eu estou partindo do princípio que se eu somar 300 com 100, eu tenho 400 alunos no total, no meu fictício. Se eu tivesse colocado 1.000 homens, teria 3.000 mulheres, seria 4.000. É isso que eu estou falando. Só que a questão fala que 10% dos meninos faltaram. Pessoal, 10% de qualquer coisa é a coisa mais fácil do mundo. 10% de qualquer coisa é só voltar a vírgula. 10% de 100 é 10. 10% de 200 é 20. 10% de 10.000 é 1.000. É só voltar uma casinha. Aí o das mulheres é 20% que faltaram. 20%, só que é 20% das meninas. Olha como é que dá para fazer de cabeça. Você joga tudo para 10. Porque 20% não é 2 vezes 10%? Então vamos lá, ó. Quanto que é 10% de 300? 30. Botei uma casa. Só que a questão está falando 20. Se é 20, não é o dobro de 10? Então se 10% são 30 alunas, 20% são 60 alunas. Não fiz conta nenhuma, foi tudo de cabeça. Então a coisa mais fácil é tu reduzir todo mundo a 10. 10%. Porque se ele quer 20%, é o dobro de 10. Beleza? Então você concorda comigo que entre meninos e meninas que faltaram, foi 60 meninas, que equivale a 20% de 300, e 10 de 100, que é 10% dos meninos, que dá o total de quanto? 70. Pronto, acabou a questão. A questão fala assim,
o total de faltosos representa do total de alunos. Então, olha o que eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Alunos. Qual o total de alunos? 400. Pessoal, se o total de alunos é 400, é o todo. Então, isso aqui é 100% dos alunos. Só que eu quero descobrir, em relação ao todo, esses aqui que faltaram, os ausentes, corresponde a quanto? Ó? Esses 70 alunos aqui corresponde a quanto do total. Se você observar, isso aqui virou uma regrinha de 3. Por isso que regra de 3, simples, composta, razão e proporção, proporcionalidade e porcentagem, está no mesmo bolo. Porque tudo ali meio que se mistura, são proporcionalidades. Beleza? E aqui eu já sei trabalhar com regra de 3. O que eu vou fazer aqui? É simples, só tem duas grandezas. Se 400 é 100, 70 é menos. Então aqui ó, está diminuindo, aqui também vai diminuir. Se estão os dois no mesmo sentido, isso aqui é direto. Se é direto, eu multiplico cruzado. Pronto. Vai ficar assim, ó, 400 multiplicado por x. Professor, você tinha multiplicado para frente é inverso. O direto, as duas grandezas estão diminuindo, ó. De 400 veio para 70 alunos. Se 400 era 100%, 70 é menos porcentagem. Então é igual 70 vezes 100. Então, olha só, esse 400 está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? E aqui, ó, a gente faz a festa. Por quê? Porque aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, 0 eu corto com 0, 0 eu corto com 0. Posso fazer isso aqui sempre. Então, sobrou para mim, ó, 70 multiplicado por 4. Quanto que é 70 multiplicado por 4? Vamos lá, ó, 4 vezes 1 dá 4, 7 menos 4 dá 3, baixo, 0. 7 vezes 4 dá 28, sobra 2. Quando não tem nada aqui, põe a vírgula, acrescenta o 0, 17,5. Só que não está do lado da porcentagem? 17,5%. Qual que é o nosso gabarito aí? Alternativa B de Brasil. Belezinha? Já estourou o tempo, mas eu vou fazer aqui mais essa. Essa, e aí as de lógica vai ficar para a nossa próxima live. Belezinha? E aí olha só o que ele fala. Pessoal, o bicho-papão da estatística, olha que coisa mais fácil que é isso aqui. As notas finais em matemática de uma determinada turma de um colégio são os seguintes. Aí me deu as notas. Olha o que ele pergunta para mim aqui, ó. Olha só. Ele quer saber a relação entre média, moda e mediana. Ó, Instituto Verbena, Anápolis, 2024. Vamos voltar lá no nosso edital? Vamos voltar no nosso edital? Vamos lá, nosso edital. Olha o que ele fala aqui, ó. Noções de estatística. Tabelas gráficas, a gente vai fazer questões de tabelas e gráficos. Medidas de tendência central, média, moda e mediana. Tá vendo que o nosso edital tá ficando colorido. Pessoal, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Vou te explicar aqui em 30 segundos. O que é média? Existe a média aritmética, a média ponderada. Se você pegar o seu edital, quando ele distribui a pontuação, ele não é uma média aritmética, ele é uma média ponderada. Por quê? Português, salvo me engano, tem peso 2, matemática peso 1, específico peso 2. Aí você vai me corrigir se realmente é isso. Quando tem peso, é ponderado. Agora, quando não tem peso, é média aritmética simples. O que é uma média? Uma média, eu vou somar, nesse caso aqui, somar as notas e dividir pelo quantitativo de notas. Pessoal, a gente fazia muito isso na escola. Quando chegava ali no terceiro, quarto bimestre, para pegar a média final, eu não fazia lá a média para saber quantos que eu tinha que tirar no quarto bimestre para não ser reprovado? Porque se a média é 5, vamos supor, eu tirei 3 no primeiro bimestre, tirei 4 no segundo, tirei 5, eu vou reprovar. Para eu tirar uma média, pelo menos 5, eu tenho que somar um valor maior, porque quando eu dividir dá 5. Isso é média, tá? Média é tranquilo, é somar e dividir pelo quantitativo. O que é moda? Vamos lá. Eu sei que na educação a maioria esmagadora, o público é feminino. E é um público aí antenado à moda. O que está na moda? Quando algo está na moda, não é algo que se repete, que as pessoas estão usando mais? Então vamos ver se tem alguém da minha época. Na minha época, quando eu estudava, no segundo grau, não tem muito tempo não, tá? O professor está com menos de 40. A moda na época na escola,
Só que eu vim de uma família muito pobre, era moda, mas eu não tinha não. Mas eu lembro, era um tênis da Adidas, que era tal de zebrinha. Que era um tênis da Adidas, era o tênis da moda. Esse tênis da moda, algo que está na moda, muitas pessoas têm. Então aqui na estatística, a moda é justamente aquele valor que mais se repete. Já vou fazer a moda de cara para você. Olha só, a nota 6 repetiu 3 vezes. A nota 7,5, olha só, a nota 7,5 repetiu 2 vezes. E as outras nem repetiram. Qual que foi a nota que mais repetiu aqui? 6, pronto, é a moda. Pronto, professor, é só isso, é. A moda é justamente aquele dado que mais se repete. Pronto, acabei de achar a moda. Qual que é a moda? A moda aqui é 6. Beleza. Só que a questão, eu vou ter que calcular todo mundo, sabe por quê? Porque ele está comparando média, moda e mediana. Tá. O que é a mediana? Olha a palavra, mediana, média, meio. Tá, ó, mediana, você vai lembrar de meio. Como assim meio? Você vai pegar os dados, aí você tem que tomar cuidado, e vai ordenar em ordem crescente. Como assim ordem crescente? Eu vou pegar esses valores, essas notas, e vou pegar da menor para maior. Qual que é a menor nota aqui, ó? É o 3. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. 3. Aí, depois, qual é a outra nota que é menor? 5, né, ó. 5. Depois, aí vem um 6, ó. 3 vezes, ó. 6, 6. Então, eu vou botar aqui, ó. 6, 6, 6. Aí, depois tem quem, ó? O 7, né? Aí, depois, 2 vezes, ó. 7,5. 7,5, aqui ó, 7,5, 7,5, eu botei um pontinho para não confundir com a vírgula, tá? Depois vem quem? O 9, e por último aí o 9,5, 9, vou botar 9,5. Quantas notas eu tenho aqui no total, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Qual que é a metade de 10? A metade de 10, veja só. Se fosse ímpar, era muito fácil. Quer ver? Olha só, deixa eu pegar aqui, ó, exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Você concorda comigo que a metade não seria o 3? Ó? Nesse caso de cima, a mediana seria 3, porque é o meio da ordem crescente. Só que como aqui é par, não tem o meio. O meio está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O meio está aqui. Eu tenho 5 para um lado, 5 para o outro. Como é que eu faço nesse caso, professor? Tu vai pegar os dois valores do meio. Então aqui, ó, você vai somar a média, ó, 7 mais 6 dividido por 2, que dá quanto, ó? Dá 13 dividido por 2, ó. 7 mais 6, 13 por 2 dá quanto isso aqui? 6,5. Ah, então qual que é a mediana, ó? 6,5. 7 mais 6, 13, 13 dividido por 2. Só isso, professor, só. Se fosse ímpar, era mais fácil. Se eu tivesse ali 9 elementos, eu ia chegar lá no que está no meio e ia marcar. Só que como são pares, o meio ficou meio que sem número. Ficou 5 para um lado, 5 para o outro, então eu pego os dois que estão no meio, somo e divido por 2. Ah, beleza. Agora eu vou fazer a média. Aí não tem como não. Aí eu vou ter que somar esse trem aqui na mão. Olha só, vou pegar, ó, 9... 7,5, somar com 5, somar com 7, somar com 6, aí tanto faz, tá, a ordem, ó. Com 3, com 6 de novo, com 9,5, com 7,5 e com 6. E soma todo mundo. Vamos lá, ó. 5, 10, 15, vai 1, 9, 10, com 7, 17, com 5, 22, com 7, 29, com 6, 35, com 3, 38, com 6, 44, com 9, 53, com 7, 60, com 6, 66, certo? Então, olha só, essa soma deu 66,5. Só que a média aritmética, olha só, como é que eu faço o cálculo da média? A média, eu somo todo mundo e divido pela quantidade dos números que eu somei. Essa minha soma não deu 66,5?
Só que eu somei aqui quantos números? 10. Dividir por 10 é a coisa mais fácil do mundo. Volta uma casa, ó, 6,65, ó. Só voltou uma casa. Você concorda comigo que a média, então, é 6,65? Acabou. Então, você já sabe estatística. Média, soma todo mundo, divide pelo quantitativo de termos. Moda, o que está na moda? O que mais aparece? Beleza, é o 6. Mediana, eu coloco em ordem crescente e vejo quem está no meio. Se for quantitativos ímpar, é muito fácil de só visualizar. Se for par, eu pego os dois do meio e tiro a média deles. Somo um com o outro e divido por 2. Pronto. Vamos ver agora aqui, ó. Qual que é a alternativa correta? Olha a alternativa A. Mediana é maior do que a média. Errado. A mediana é menor do que a média. Já está errado esse aqui. Né? Esse símbolo aqui é de maior. Né? B. Mediana é maior do que a moda. Mediana, sim, maior do que a moda. Só que ele está falando que a moda é maior do que a média. Errado. Né? C. Média é maior do que a moda. Correto. E a moda é maior do que a mediana? Não. A moda é menor. Pessoal, só sobrou a alternativa D. Média é maior do que a mediana, ok. Olha só, 6,65, 6,5 e 6. Esse aqui, ó, é a média. Esse aqui é a mediana, esse aqui é a moda. Veja, ó, esse é maior do que esse, que é maior do que esse. Que é justamente o que ele está falando aqui, ó. Média é maior do que a mediana e a mediana é maior do que a moda. Gabarito, alternativa D, de doido. Beleza? Pessoal, um pouco mais de 1 hora, né? 1h15. Só que eu fiz 8 questões, mas só que eu não fiz as questões, a gente viu a teoria. Se cair qualquer coisa de média, moda e mediana, é isso. Vai fazer. Fala pra mim aí, quem gostou da aula, também fala, se não gostou também, vou dar aula do mesmo jeito pra vocês, belezinha? Então é isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, pra ver quem continuou com a gente aqui até o final. Estou assistindo o top, ó, Luna, Rio das Ostras, excelente aula, parabéns, professor, muito obrigado. Né? Então, pessoal, então é isso, tá? Você aí que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição aqui no canal, segue a professora Fabiana Firmino também lá no Instagram, tá? Segue eu também, né? Só deixar aqui novamente o meu Instagram, para quem ainda não me segue, ó, @maicon.roriz, certo? Segue o professor lá no Instagram, qualquer dúvida você pode mandar lá no direct, só não vou responder na hora, né? Muitas vezes tem muitas dúvidas, mas quando eu tiver um tempinho eu respondo todo mundo, beleza? Pessoal, então é isso. Durante a semana eu vou voltar aí, vocês vão ver aqui muito, né? Entra no grupo, tem um link aqui abaixo. Se você quiser também já fazer parte da plataforma da professora Fabiana, a melhor plataforma aí de estudos da área de educação do Brasil, o link também que está abaixo. Lembrando que se você quer fazer parte aí da plataforma da Fabi, amanhã é o último dia do mês, é o último dia aí da promoção da Black da Fabi, tá? Lá na plataforma tem cronograma, tem uma plataforma muito boa mesmo de cronograma de estudos, tem lá dentro da própria plataforma tem banco de questões, tem aula, você consegue de certa forma fazer várias trilhas para vários concursos aí, tá? Então se você realmente aí quiser fazer parte aí da plataforma da Fabi, a decisão é de hoje para amanhã, né? E eu sempre falo o seguinte, o melhor momento de você ter tomado decisão foi ontem e o segundo melhor momento é agora. Então, se você realmente quer fazer parte dos aprovados aí, vem com a gente, entra no grupo, tá? E se você ainda não adquiriu, quiser adquirir aí a plataforma da Fabi, lembrando que durante a semana também a gente vai lançar aí um curso específico aí só para Valparaíso de Goiás. E se você, de certa forma, quer também adquirir só a parte básica, vai ter também essa possibilidade, haja vista que a parte básica é igual para todos os cargos. Beleza? Pessoal, então é isso. Tchau para vocês, até a próxima oportunidade. Valeu, fui! Maravilhosa, tá? Deus que abençoe o trabalho dela, competência, o sucesso, essa pessoa maravilhosa que ela é. Bom, para Fabiana foi a primeira vez, né, que eu peguei o curso dela, porque eu preciso ainda passar nesse concurso da Serra, né? E eu fiquei procurando pessoas que pudessem me ajudar, e entrei num curso presencial e lá me informaram ela, né? E aí eu comprei o curso, né? Ela já